Burnout é um estresse, é uma exaustão realmente física e mental, com sintomas físicos de alteração de pressão, alterações de insônia. Você tem uma alteração na bioquímica do organismo. Liberação de cortisol, uma irritabilidade, uma dificuldade de lidar com o outro, uma irritação muito grande, uma instabilidade muito grande, e você também tem uma alteração mental, porque é aquela pessoa que fica o tempo todo pensando que tudo vai dar errado, né? Tem uma perda cognitiva, falha de atenção, de concentração e baixa de produtividade. Agora, a grande diferença desse quadro de depressão é que você tem nítido que a causa tem a ver com o trabalho. É muito nítido. Então é muito comum em pessoas que sofrem assédio moral, pessoas que estão num trabalho com uma sobrecarga absurda, que fazem horários absolutamente incompatíveis, né? Pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia e não têm outra possibilidade. Pessoas que têm algumas profissões, você tem um estresse que é da própria profissão. Por exemplo, o burnout é mais comum em médicos, em professores, bombeiros, policiais. Quer dizer, tem profissões que já trazem consigo um estresse muito grande, principalmente o estresse de vida e morte, que é o caso dos médicos, que é o caso dos bombeiros, que é o caso dos policiais. Então, isso já contribui. E é interessante que a gente, quando falou em educação, os professores hoje estão sofrendo um burnout muito, muito alto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma média hoje de 40% a 45% dos professores que são afastados de sala de aula por esses conflitos com alunos de forma repetitiva, de não ter esse suporte da escola, não ter o suporte dos pais, das famílias. Então, são afastamentos que acabam caminhando para depressão, para síndrome do pânico, que pode ser uma manifestação do burnout, e com retorno, em geral, desses 40% a 45%, mais da metade não retorna nunca mais para uma sala de aula. Então, assim, é uma perda quase uma perda de geração, né? É um buraco no mercado de trabalho que vai ficar muito ruim. E o final do ano, geralmente, é uma época que as pessoas já estão mais desgastadas, né? É aquele momento que as pessoas vão ficando mais sobrecarregadas, mais irritadas. Você vê que dezembro é um mês horroroso, né? Que as pessoas brigam por vaga em shopping e é um xingamento. Eu dezembro nem dirijo, porque para não me alterar, porque as pessoas já estão muito desgastadas. E aí vem aquela coisa de final de ano que tem as tal das comemorações, né? Confraternizações. Que tem 8, 9, 10. Aí não tem condição. Aí que estressa mais ainda. Porque é amigo secreto, é amigo não sei o que lá, você tem que comprar, você tem que sair do trabalho. Que não devia ser assim, né? Tipo assim, pra que tanta confraternização? Porque estressa mais. É claro, vamos fazer uma, duas, vamos fazer uma. Interessante, você passa o ano inteiro sem falar com a pessoa, sem ver a pessoa. Na confraternização, e aí na confraternização todo mundo aparece. Exatamente. Aparece, você tem que, muitas vezes, fingir um vínculo que você não tem. Então, assim, a gente não se dá conta que a gente tem várias coisas culturais que acabam exacerbando o estresse na gente, principalmente numa época que a gente já está ali, o tanque de gasolina já está quase entrando na reserva. Olha, a gente tem que raciocinar o burnout como uma depressão, né? É uma exaustão física e mental que vai vir na forma de depressão, vai vir na forma de pânico ou de fobia relacionada ali à estrutura de trabalho. Então a gente tem que tratar da mesma maneira que a gente trata uma depressão e um estresse muito violento. Então você tem que passar primeiro, fazer todo um check-up físico. Depois que você fez aquela avaliação física, aí sim você vai começar a ver, tipo assim, e como é que está essa pessoa? Como é que estão os pensamentos? Estão negativos? Há quanto tempo? Tem pensamento suicida? Não tem pensamento suicida? Então você vai tendo que englobar isso tudo para você tratar uma depressão. Não dá para você dizer que é diferente, né? É muito comum os quadros de burnout também virem como manifestações de pele.
né? A pessoa começa a apresentar dermatites, ou então começa a sair umas manchas, umas pápulas. Isso é muito comum pelo seguinte: o cérebro e a pele, na hora que formam o embrião, eles têm a mesma origem. Por isso que tudo que a gente manifesta emocional tem muito componente de pele. Então, é a mesma origem. Então, quando você está num estresse mental muito grande, é natural que você tenha manifestações de pele que você nunca imaginou. Coisas assim, ficam vermelhas, daqui a pouco sai, volta, né? Tonturas, as pessoas quando estão no limite, elas começam a apresentar uma espécie de labirintite de fundo nervoso. Então, assim, é olhar para isso. A única diferença do burnout para um estresse que não está... que está relacionada a tudo, é que no caso do burnout, você vê nitidamente que todo o processo de adoecimento se fez a partir do trabalho, por condições desumanas de trabalho ou por condições profissionais, né? Assim, você trabalhar em condições que você não pode produzir. Não, você é desumano. Como é que você pede a um médico para atender pessoas se você não tem medicação, se você não tem fio de sutura, se você não tem antisséptico, se você não tem álcool iodado? O que você faz? Apagar um incêndio onde não tem água, as torneiras, o extintor está... Exatamente. Como foram os pobres do bombeiro no incêndio, do Museu Imperial. Exatamente. Foi triste, é de chorar, entendeu? Uma coisa dessa. Então o burnout ele tem essa ligação muito estreita, muito clara das condições de trabalho subhumanas, muito claras. Porque tem muita gente que chega no consultório, eu estou deprimida por causa do meu trabalho. Mas não é por causa do trabalho. Você vai ver relacionamentos afetivos problemáticos com seu parceiro que usa droga, parceiro alcoólatra, problemas de família, com mãe, com endividamento de filho, e aí quer botar a culpa só no trabalho. Não é assim. O burnout ele é muito direcionado. Você olha e você vê, esta pessoa está vivendo uma vida profissional incompatível com as necessidades básicas de quem quer fazer algo bacana na sua profissão.